Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje o nosso tema é sobre o atendimento fraterno, que é a porta de entrada de uma casa espírita. Qualquer pessoa que chega a uma casa espírita e quer um tratamento físico-espiritual, ela é orientada a buscar o atendimento fraterno. E cada vez mais as casas espíritas estão recebendo pessoas em profundo sofrimento psicológico, doenças físicas, emocionais. Então, diante desse quadro, é necessário preparar os atendentes fraternos para receber essas pessoas. Então, nós trouxemos para conversar sobre esse assunto Neuza Zapponi Melo, que tem mais de 40 anos de experiência nas áreas de educação e psicologia e é trabalhadora da comunhão desde 1962. Seja muito bem-vinda, Neuza, tudo bem? Tudo bem. É um prazer, é uma enorme alegria estar aqui. Mais uma vez conosco, né? Lá no passado a gente já te recebeu para falar sobre esse tema e você vem trazendo novidades para nós. Miriam e Thelma também aqui nesse bate-papo. Neuza, você está lançando pela editora Comunhão, a editora acaba de publicar 2 livros que são um combo. Ele se chama Atendimento Fraterno no Centro Espírita, a Terapêutica do Cristo Consolador, tomos 1 e 2. A gente está mostrando aí na sua tela os livros. Essas obras vão fundamentar um programa chamado Jornada Fraterna, que é a formação do atendente fraterno, não só aqui na Comunhão, mas em qualquer casa espírita, porque é uma metodologia, né? E essa metodologia que você ajudou a consolidar, ela já está implantada em várias casas espíritas, né? Não só no Brasil, como no exterior também. Então, a gente começa te perguntando qual é o grande diferencial que essa formação vem acrescentar ao atendimento fraterno. Primeiramente, boa noite, Ana. Boa noite, Thelma. Boa noite, Miriam. Essa é uma distinção importante. No Brasil, nós temos vários livros que objetivam a preparação, a capacitação do atendente fraterno. O diferencial desse conjunto de 2 livros é que, primeiro, que é uma orientação completa. É uma formação completa, um livro complementa o outro. Mas o mais importante é essa palavra que nós estamos usando, formação. E essa palavra distingue de um curso, porque normalmente as outras publicações trazem muitas orientações, trazem recomendações, falam sobre a necessidade da escuta e outras habilidades mais do atendente fraterno, mas não trabalham como nós fazemos nesse programa a formação íntima, o desenvolvimento das qualidades íntimas do atendente fraterno. Essas qualidades são fundamentais para que o atendente possa fazer o seu atendimento de uma maneira diferenciada, de uma maneira que não é só uma entrevista, de uma maneira que ele traga para o atendimento a sua própria irradiação de um campo. Então, o diferencial é a formação que se faz, que se leva o atendente a desenvolver, a formar em seu íntimo qualidades que irradiam no momento do atendimento. E essas qualidades são fundamentais para a metodologia. Nós denominamos a terapêutica do Cristo Consolador, porque é não só uma metodologia de atendimento que tem etapas muito bem explicadas, o que fazer, como fazer e tudo mais, mas que utiliza um campo vibratório. Um campo vibratório que nós chamamos o campo de bênçãos,
que é o campo crístico, é o campo de serenidade, de paz, de acolhimento e principalmente de compaixão e misericórdia, que são baseados nos ensinamentos do Cristo. Então, a compaixão aqui que nós falamos não é dó, é uma compreensão profunda da natureza humana e uma aceitação daquelas situações onde o ser humano, por ser humano, às vezes comete atos que ele não gostaria de ter cometido e sofre profundamente por isso. Às vezes o ser humano chega sofrendo profundamente porque não aceita o fluxo da vida e alguém querido desencarnou e a pessoa está em sofrimento profundo. E outras mais características das situações de sofrimento humano que necessitam uma profunda compreensão. E essa compreensão, então, é trabalhada durante a metodologia da formação. E a misericórdia, no caso que eu falei, compaixão e misericórdia, a misericórdia significa a justiça compassiva, que é feita de não julgamento, é não punitiva, e são essas compreensões, elas geralmente não estão assim desenvolvidas em nós todos naturalmente, porque não é nem mesmo algo assim parte da nossa vivência cultural, social, não é? Nós ouvimos o outro, já logo julgamos, já avaliamos. E condenamos muitas vezes, condenando, né? Então, essa formação é muito importante. E ela é feita através da combinação dos dois livros. Nós vamos falar deles dois depois, né? Sim. Eu só queria aproveitar, já que você entrou nesse assunto. Então, vamos dizer, o aluno que vai fazer esse curso, né? Ele vai entrar numa jornada interior durante o processo. Isso. É isso que eu estou... É isso mesmo. Que eu estou compreendendo. Então, já aproveitamos e já vamos além falando. Posso pegar o gancho dela? Já interrompendo, já que ela falou eu achei interessante, Nilson, quando você coloca logo de início falando do campo vibracional, né? Então, eu fiquei aqui pensando... somos todos humanos, né? Você mesmo trouxe. Somos seres humanos, a gente tem os nossos conflitos também. Percebo que a intenção nessa formação, antes do atender ao outro, é um autoatendimento, numa autocompreensão. Porque se eu não entendo a mim, né? Porque esse campo vibratório tem a ver com como eu sinto, como eu lido com as minhas emoções, como é que eu penso, né? Isso. É nesse raciocínio, nessa abordagem. É nisso aí. Thelma falou bem, é uma jornada, uma caminhada de autotransformação. Não é só um manual de instruções sobre o que fazer. Tem a parte técnica, tem a parte do aprender a escutar, como perguntar, como responder e tudo mais. Mas o livro principal é este, né? Ele é o que a gente chama o livro base. Esse livro base, ele traz partes. Então, a primeira parte é uma parte motivacional. Antes de eu falar do próprio livro, vou já incluir este aqui. Este livro é destinado a um trabalho pessoal do formando, a gente fala. Do futuro atendente. Do futuro atendente, o jornadeiro, como quiseram chamar, mas ele não é um aluno. Não é um aluno. Ele é alguém que vai se trabalhar. Então, como que ele vai se trabalhar? A metodologia inclui o seguinte: ele vai, primeiramente dizendo que essa combinação
pode ser utilizada em qualquer casa espírita, como é utilizada, por exemplo, em Portugal, um grupo de trabalhadores decide que eles querem fazer essa jornada para abrir o atendimento fraterno ou para remodelar, né? E então o que acontece? Eles se reúnem em um grupo pequeno. Esse grupo pequeno, eles adquirem os dois, o combo cada um. E esse grupo, então, escolhe um deles como coordenador. Vejam bem que não é um professor, não é um instrutor, é um moderador do grupo. E tudo que esse coordenador vai fazer está incluído neste livro, que é o livro orientador do processo, né? Que é o tomo orientador da formação em atendimento fraterno. Então, lá está escrito como é que ele planeja, como que ele... Até mesmo o cronograma de 25 encontros. São 25 encontros completamente configurados já no que se vai fazer. Como o grupo, ele aprende, ele vê ali como o grupo vai funcionar e a dinâmica transcorre da seguinte forma. Cada um dos participantes, inclusive o coordenador, semanalmente pega neste livro um roteiro de estudos e reflexões. Cada roteiro, e tem o roteiro do primeiro, o primeiro é desenvolvido pelo coordenador, o primeiro encontro, mas desde o primeiro roteiro, ele tem ali quais as atividades individuais que ele vai fazer. E toda semana, é semanal o encontro de 2 horas, 25 encontros perfeitamente cabem em um ano. Em um ano, né? Que tem o quê? 55 semanas, né? Então, a pessoa, cada um dos membros, se recolhe e a gente enfatiza muito que é um trabalho individual, íntimo. Não é para fazer com coleguinha, não é para discutir, não é nada. É da sua reflexão. Baseado em quê? No material que está aqui. Então, ele tem ali o roteiro, então ele faz as atividades individuais, na sua casa, onde ele quiser, sozinho. E essas atividades incluem perguntas sobre os conteúdos que estão aqui e reflexões sobre esse conteúdo. Aí eles marcam, num calendário que já é anual, encontros. E então eles vêm para o encontro. No encontro, ninguém vai dar aula, ninguém vai fazer explanação. Eles trazem anotado as suas reflexões e compartilham. Eles compartilham. Essa é a parte formativa, Miriam, porque à medida que eles reflexionam e têm orientações sobre como fazer essa troca, né? Avisos sobre como eu ouço o companheiro. Então, eles começam já a fazer a sua preparação para estar à frente do seu atendido futuro, né? Ou seja, ele se prepara para não interromper o outro, para ouvir com atenção, para não ficar com julgamentos, para, quando falar das suas reflexões, só falar de si. Porque muitas vezes, né, nos encontros de grupo, a pessoa começa a falar na terceira pessoa, que é uma das coisas que é recomendado que não se faça. E aí teoriza, né? Costumamos fazer não sei o quê, aí o coordenador é orientado para dizer, fale de você costuma fazer isso, né? Então,
os encontros são para a formação do campo, de um campo, e para que a pessoa já vá tendo aquela experiência de uma maneira diferente de dialogar com o outro, embora ali sejam trocas, né? O que não acontece no atendimento, mas ali ele já vai treinando algumas qualidades. Né? Posturas, né? A gente chama qualidade, por que eu uso essa palavra? Porque são qualidades vibratórias que vão se incorporando no campo. À medida que alguém que gosta de falar demais, né, gosta de dar aula para os outros, que isso acontece em todos os grupos, né? Ele vai tendo que conter esse impulso, né, de aparecer, de se mostrar, de falar. À medida que ele faz isso, ele já está desenvolvendo algo que é formativo, que está se formando dentro dele. Um modo de ser, interagir, né? De interagir. Sim. Então, tem essas duas partes. A parte que ele faz das suas reflexões íntimas, e há capítulos que levam as pessoas a darem depoimentos que elas choram em casa. Porque o livro é escrito, o livro base, né? Ele é escrito de uma forma muito coloquial. Eu falo, você está convidado a pensar isso. Então, eu dialogo com o leitor, né? Que é a pessoa em formação. E, bom, e isso, né? Essa metodologia, ela já está atestada há 10 anos, né? Porque a primeira edição do livro foi em 2015. E nós temos centenas de avaliações, todas muito positivas das pessoas, porque termina o 25º encontro, ele tem que fazer uma avaliação do que aconteceu com ele, como é que ele se trabalhou e se transformou. A partir disso, desse trabalho interior, você acha então, que eu quero que você explique como que esta pessoa está melhor preparada para atender quem chega aqui numa casa espírita com tantos adoecimentos, porque existem pessoas que estão lidando com ideação suicida dela, de familiares, pessoas adoecidas fisicamente, em processos graves, né, de doença. Em que isso vai auxiliar? É uma pergunta muito importante, porque esse é um outro diferencial. Além do fato de que a pessoa tem um material completo para que ela faça né, essa transformação íntima. É o que a gente chama, o que nós chamamos, ou eu chamo, né, de terapêutica do Cristo Consolador. E essa terapêutica é explicada, inclusive nessa terceira edição tem o capítulo 14, que foi incluído, ela é expandida, para mostrar passo a passo alguém atendendo uma pessoa em grande sofrimento por ter feito um aborto aos 14 anos e depois entrado na doutrina e está com um sentimento de culpa muito grande porque ela escondeu isso do seu esposo e agora não consegue engravidar. E a pessoa pensa que isso é um castigo de Deus. Então, a terapêutica é mostrada passo a passo ali. Então, essa terapêutica, ela tem, vamos dizer assim, dois componentes. Um é essa formação íntima, a formação do campo também e tudo mais. E a segunda é o que o atendente faz. E o que ele faz que é diferente? Ele não vai dar uma aula, porque muitas pessoas atendem o outro em sofrimento e fica fazendo pregação, né? Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer, vamos dizer assim,
uma análise crítica do comportamento, como você deve fazer isso para se transformar. Ou as implicações espirituais daquele ato. Não, né? ele não vai fazer um julgamento também, isso. né? Na sua preparação, ele vai ser treinado a fazer o quê? A proporcionar primeiro uma ambiência em que aquele atendido ele se asserena e consegue fazer uma conexão com a espiritualidade presente na cabine do atendimento. Porque nós sabemos que não somos nós, como atendentes, que fazemos nada. É, na verdade, a pessoa em conexão com a espiritualidade maior. Eu queria pegar um gancho nessa sua fala, Nilza. Tô achando que os seus livros não é só para formar o atendente. Pode ser, vou chamar aqui no meu entender, você me corrige, um roteiro quando eu entendo a importância da reforma íntima. Isso que eu possa mesmo. Levar isso no contexto e já coletivo disseram também. Que seria, embora focalize na segunda parte as técnicas do diálogo, o que as pessoas trazem como feedback? Eu melhorei muito a minha vida familiar, né? Eu agora já sei conversar melhor com meu parceiro. Eu estou conseguindo uma interação melhor com meu filho adolescente, né? Que é um desafio, né? Saber conversar com adolescente. E então ele e muitos centros, inclusive, adotaram para todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores. E principalmente para aquele que faz diálogo fraterno com espíritos. Sim. Exato. Deixa eu completar aqui meu raciocínio com a Nilza. Na segunda etapa, né, que foi, alguém falou, não sei se foi você, Nilza, foi Thelma, você mesma, que trouxe a questão da intuição, né, da participação espiritual no atendimento. Às vezes, né, talvez até por uma certa sintonia, tende a atendermos aqueles que passam por uma condição que nós também já passamos, né? Como eu, nessa formação, né, já estou achando que já vou fazer essa reforma íntima por aí, como eu consigo fazer um atendimento, embora eu tenha uma assistência espiritual, como não me identificar com aquele problema que ele está me trazendo, que pode ter sido um problema que eu vivi. Não, eu digo assim, essa formação me dá essas qualidades para que eu consiga fazer a separação disso. Que é muito comum, né, Nilza? Só colocando aqui, é muito comum o atendente fraterno se deparar, estou falando porque eu já trabalhei como atendente fraterno muitos anos, né? Então, às vezes vem a mesma situação. Que você Então, Thelma e Miriam estão né? falando algo que é quase matemático acontecer. A gente atrai exatamente aquelas pessoas que, por sua vibração, passam problemas que nós já passamos ou que estamos passando. É muito comum isso. E aí eu quero colocar um outro diferencial. E aí vou falar do método, da terapêutica. Não é possível isso, dessa separação. E não é indicado, tá? Porque você ali não... Primeiro, não é possível. O que é feito nesse caso? Na parte da preparação da terapêutica, o atendente aprende a fazer. Como é que ele faz o acolhimento de forma a que a pessoa... Porque o foco é o atendido, né? Não é ele. Como é que ele faz esse acolhimento de forma com que a pessoa se conecte consigo mesma? Quais são os objetivos? Ele usa as técnicas da terapêutica
primeiro, para que a pessoa se reconecte consigo mesmo. Então, durante a parte técnica, ele aprende a sempre levar a pessoa a focalizar nos seus sentimentos, aquilo que ele não deve fazer, tudo mais. Então, o objetivo é que a pessoa se conecte com seus próprios, numa primeira parte, que às vezes a gente chama, a partir de um texto belíssimo de um autor espiritual, que fala que a pessoa se levante. Então, o acolhimento e a primeira parte é toda para que a pessoa possa se conectar com a sua questão, se compreender, se acolher e se levantar. E no livro nós não temos, eu digo que são partes belíssimas, porque a gente traz a ação de Jesus fazendo isso com a pecadora e pontua o que é que Jesus está fazendo. Então, a primeira parte do diálogo, o atendente ouve e conduz a pessoa a se aprofundar nos seus sentimentos para que ela compreenda a sua situação, os seus sentimentos, o que é que está acontecendo com ela. Por quê? Porque a pessoa em grande sofrimento, ela é como alguém que está num canto do cômodo, assim, olhando na quina e só vê aquilo. Ela perde a conexão com não só com seu poder pessoal de se entender, ela fica focada nos resultados por exemplo, de sua perda. E ela não consegue. A situação de sofrimento é uma situação alienadora. Por exemplo, ela tem uma culpa muito grande. Ela só fixa ali, lembrando do erro que ela cometeu. Então, ela não vê opções. Sim. Né? E a pessoa em grande sofrimento, ela está encurralada ou está assim presa dentro de uma redoma vibratória em que é só aquilo que a machuca que ela focaliza. Então, nessa primeira parte é conduzido para que ela, alguns tem uma parte que chama do desabafo, né? Ela falar e ela conseguir chorar, e isso demanda, primeiro, o campo vibratório muito alinhado com essas qualidades de compaixão, misericórdia, paz, e tal, que o atendente trabalhou em si, trouxe e se preparou no período preparatório antes do encontro para que aquilo esteja presente. Então, ele vai conduzindo a pessoa para que ela se compreenda. Ela olhe para si mesma, olhe para o que ela está sentindo realmente, o que significa qualquer que seja a situação perturbadora que ela está passando, ou de aflição, ou de sentimentos, reações de perda, esse tipo de coisa. E ele vai levando suavemente para que a pessoa examine quais escolhas ela tem. E essa é a segunda parte da terapêutica. Eu não consigo mudar nem ver escolhas se eu não sei o que é. Se eu não me compreendi, não compreendi a minha situação, eu não consigo ver escolhas. Mas quando eu consigo examinar escolhas. E a gente faz isso e funciona maravilhosamente bem. As pessoas... E aí depende também de uma parte da preparação do atendente, dele ter mudado a sua visão de pessoa, do que é o ser humano. Sim. Ter desenvolvido um profundo respeito pelo poder que todos nós temos de resolver a nossa situação. Saber e sentir profundamente que ele não está ali para dar soluções, nem resolver para nem salvar ninguém, né? Não vai salvar. É tão importante. Isso é muito trabalhado.
Então, ele está ali para conduzir a pessoa para que ela se encontre consigo mesma, recupere seu poder pessoal de decisão. Às vezes, sabendo que num grande sofrimento ou dilema, qualquer decisão que ela tomar vai ter uma parte de dor, de perda. Mas que ela encontre o melhor caminho para si mesma, né? E ela faça essa escolha, e a terceira etapa é quando ela promove ações para solucionar o seu problema ou caminhar, para sair do sofrimento, né? A gente diz atravessar construtivamente a sua trajetória de dor, porque o sofrimento é um percurso, é uma trajetória, não é só o evento, que ela atravesse construtivamente o seu sofrimento. Com aprendizado, né? E o aprendizado está, e decida e retome sua vida, retome o poder sobre si mesmo. Isso exige, sabe, Miriam, um trabalho íntimo intenso. É um trabalho profundo, porque a gente pensa que atendente fraterno, então agora eu vou dar soluções todas para as pessoas. Eu estou aqui importante, eu sei o que eu vou fazer. Assim, né? E a gente nunca sabe o que é melhor para o outro. E ainda existe muita casa espírita, talvez não casa espírita, mas muita pessoa que vai a uma casa espírita procurando um conselho no atendente fraterno, achando que o atendente fraterno está mediunizado e vai dizer o que está acontecendo com você. E o que ela vai fazer, né? Exato, e vai te dar a solução. Você está mostrando uma coisa aqui que não tem nada a ver com isso, e esse campo que você diz não é algo, só para a gente deixar claro, para quem não está muito familiarizado, às vezes, né, com essa nossa terminologia, mas esse campo é algo que não é a espiritualidade que constrói o campo. Eu estou ali participando daquilo, e se eu não estou afinado, né, com essas qualidades, eu não construo esse campo crístico, né? O campo crístico já existe. Sim. Como qualquer campo, o campo do medo, qualquer campo vibratório. E a questão é a conexão. Exato. Que você faz. Porque as qualidades do campo crístico, da compaixão, da misericórdia, da cura que vem pelo amor divino, ela existe à nossa disposição. É que a gente não sabe sintonizar ali com o controle remoto interno para dizer, eu quero esse canal. Então, a gente não conecta. O que a gente pretende, né, objetiva com essa formação, é o início desse aprendizado, porque é um aprendizado, e os formandos sabem que a gente pensa formando que está no fim de formar, não, está formando o tempo todo, é para a vida inteira. É a jornada, né? É o resto da vida. E Neuza, a gente é chamado a ser atendente fraterno no nosso dia a dia. Porque mesmo se a gente não é espírita, né? Qualquer pessoa que está... E se você for, vive muito melhor. Muito mais. E quando você consegue ser, é o que eu falei, as pessoas dizem, as minhas relações familiares mudaram muito, eu consigo agora muito maior conexão. Porque é importante esse conceito de campos vibratórios, né? Porque... a gente vive em campos, dentro de campos, dentro de campos, dentro de campos. Então, se eu tenho... E tem um capítulo inteiro do livro, né, de estudo que fala sobre as interações energéticas e os campos. Porque quando eu me ligo a um campo, né, por exemplo, se eu estou com muito medo, né, eu começo... A ficar dentro deste campo, eu me conecto com o campo do medo, vamos dizer, universal. E aí eu potencializo o meu medo. Sim. A um ponto que eu posso chegar a ter
entrar na síndrome do pânico. Sim. De tanto que eu né? alimentei. Então, porque isso é um conhecimento que a física quântica nos trouxe. Tudo aquilo que a gente presta atenção e fica dentro daquilo, a gente potencializa, ou seja, aumenta, torna mais forte aquilo. Por isso, agora lembrei de uma outra característica diferencial do método. Nós focalizamos sempre na luz. Nós não focalizamos no que está errado. Não focalizamos no problema, mas na luz da pessoa para solucionar o problema. É muito entusiasmante, muito diferente do que, né, é o que nos dizem, e muito próprio da terapêutica do Cristo. E eu acho que todos nós temos que nos debruçar sobre esses 2 livros como um trabalho, né? Como você disse, de reforma íntima. De autoconhecimento. De autoconhecimento, e como eu lido com o outro também, né? Porque na hora que eu me apazigo, na hora que eu olho para aquela pessoa, como você disse, com compaixão, entendendo a humanidade dela, eu tenho que ter entendido a minha humanidade, me perdoado em muita coisa, não é, Nilza? Exatamente. É fantástico isso que você está trazendo para nós. Então, é feito bem didaticamente, né? Eu uso um método que eu apresento primeiro o conceito geral e outros capítulos eu vou aprofundando, né? Ele é bastante didático e tem as sessões de motivação, de contexto, onde a gente traz, na parte do contexto, traz a trajetória do Cristo e do chamamento do Cristo para os seus discípulos, né? E para todos aqueles que quiseram segui-lo até os dias de hoje, né? E a gente leva, um dos objetivos é levar a pessoa que se dispôs a estar ali fazendo a jornada, a que ela se identifique como um discípulo do Cristo. E discípulo é o aprendiz, não é o apóstolo. Né? O apóstolo já é quem outra foi... etapa. É o aprendiz. E então eu até digo, né, que às vezes a pessoa diz, quem sou eu para ser um discípulo do Cristo? Então, ou fala assim, eu estou tentando ser. Tentou, já não deu, né? Então a gente procura a motivação da pessoa que eu chamo, e é verdadeiro, na parte do contexto isso é focalizado, que é para pessoas que têm um chamamento íntimo para essa tarefa. Não é uma tarefa para todo trabalhador espírita. Isso é importante de dizer. Aquele que gosta de ensinar, que vá trabalhar na parte da divulgação, ensinando a doutrina. Não é? Mas não é a tarefa do atendimento. O atendimento fraterno é para que a pessoa se apacente. Tem um capítulo sobre Jesus dizendo para Pedro, né, apacente minhas ovelhas, como a tarefa principal de Pedro. Foi isso que o Cristo delegou. Então, o atendimento fraterno é para que ela se apacente, ela se acolha, se compreenda o atendido e veja quais escolhas ela tem dentro da sua situação, que todas as situações humanas de sofrimento são muito complexas, e para que a partir daí ela tenha uma visão que ela mesma se proponha de quais ações ela vai tomar, porque a terceira etapa são as ações. Né? A pessoa se autorresponsabiliza, né? Ela sai da postura de vítima totalmente. Isso. E isso tem que ser trabalhado junto com o atendente, né? O atendente tem que ter essa habilidade. Isso, ele tem que saber, e ao usar toda a metodologia,
e toda a terapêutica de que ele não é um guru, né? Ele não está ali, não trabalha mediunizado, não vai fazer profecia, ele vai devolver a pessoa a ela mesma, conectá-la com o campo crístico e fazer com que ela veja como é que ela pode resolver seu próprio problema. E é extremamente gratificante fazer isto, porque aquela pessoa que atende num centro espírita e se responsabiliza pelo outro, começa a dar conselhos e indicar direções, ela fica responsável pela trajetória do outro e torna o outro dependente e incapaz, né? Que é exatamente o que a gente idealizou que não aconteça. E tem todo um capítulo grande sobre o que não fazer, né, durante o encontro. Certo. Tem um capítulo dos evitar, evite isso, evite aquilo outro. Neuza, infelizmente o tempo está acabando. E eu quero deixar aqui, né, como é que as pessoas podem comprar esses 2 livros que foram publicados agora pela editora Comunhão. Você me disse que as pessoas podem não só vir aqui, né, na Comunhão, na 604 Sul, mas elas podem pedir pelo WhatsApp da Comunhão, que é o 61 30 48 18 18, e a Comunhão envia, né, se a pessoa é fora de Brasília. A pessoa faz a encomenda por WhatsApp e a Comunhão despacha. Se encaminha, mesmo que for para o exterior, de alguma forma, de outras casas espíritas. Nós temos muitos núcleos com multiplicadores fazendo. Uma grande parte do estado de Santa Catarina, em Minas Gerais, usando, né? Já estão usando há muitos anos, né? Desde há 10 anos. Você falou até Portugal, você falou Ucrânia, né? Você teve notícias disso? A Ucrânia no início, em 2015, porque nós temos um site também, né? Que é www.atendimentofraterno.org, que está em reformulação nesse momento, mas é um site que tem muito material, tem muita indicação de livros já estudados e examinados, né? Livros para o atendente se aprofundar e para ele indicar para as pessoas, por exemplo, uma mãe que perdeu um filho pequeno, então tem livros para se ela quiser ler, né? Esse programa, ele se aprofunda, não é só para o atendimento fraterno como porta de entrada, porque muitas vezes a pessoa que chega, o problema é tão sofrido, ela está tão desequilibrada, aflita, que um só atendimento com os encaminhamentos que são feitos pelo atendente não são suficientes. Então, esse programa tem um nível 2 de formação, que a gente está denominando como medicina espiritual. Não é a medicina mediúnica com médico espiritual fazendo cirurgia, não. É medicina no sentido do termo medere, que quer dizer o encontro do melhor caminho. É isso que quer dizer medicina. Então, nós encontramos esse melhor caminho com a terapêutica do Cristo para que pessoas que fizeram atendimento fraterno possam continuar seus estudos no 2º ano e até no 3º. Nós já temos turmas em 3º ano lá no Sul também. E nesse 2º ano, então, o trabalhador que fez essa formação vai aprender como fazer o atendimento continuado das pessoas em grande sofrimento, até que ela se reconstrua na vida. Então, esse nós chamamos assistente de travessia. Ai, que lindo esse nome. Que é o 2º nível ele tem que ser um atendente fraterno pelo método. Ele já tem que ter passado por essa jornada. E aí ele faz um 2º ano. É isso que o livro que vai ser publicado no final desse ano, mas já tem classes funcionando experimentalmente, testadas há 4 anos. Sim. Né? Então,
E tem um livro que vai chamar Medicina Espiritual, a Terapia da Alma. E a Neuza já está convidada para, assim que a editora Comunhão lançar esse livro, vir aqui para explicar livro da medicina. Livro da medicina espiritual. É no final do ano. No final do ano você já está convocada. E o terceiro ano de formação dentro do programa Jornada, nós estamos falando que esse é o primeiro nível do programa Jornada. O terceiro ano é estudo de temáticas, como você citou, por exemplo. Os assistentes de travessia se especializam numa temática favorita, por exemplo, atender pessoas com ideação suicida, pessoas que... luto, o luto, como ele é mais geral, que é a situação de perda, né? Pode ser luto de pessoa e de outras situações. Esse é no segundo ano. O segundo ano, ele já é o geral. Depois pega temáticas específicas, como tratar depressivos. E agora você vai ter que me chamar para um terceiro encontro. Com muito prazer. Por que não? Para falar do nosso projeto, que já tem 12 ou 13 anos já, que é o tratamento de pessoas pela terapêutica do Cristo, mas pessoas em depressão não verbal, que são não verbais. Eles estão tão deprimidos que não conversam. Não falam. E nós temos um projeto que agora está se incorporando que é parte da medicina espiritual que vai ser implantada, que está sendo implantada aqui na casa, mas ele já tem 12 ou mais anos de experiência. E existe em funcionamento aqui na casa, só que como ele é experimental, ele não está aberto para o atendimento fraterno encaminhar. A gente pega casos extremos, pessoas que estão tão deprimidas, tiveram várias tentativas de suicídio e são não verbais. E a metodologia é um pouco diferenciada porque ela funciona dentro de uma oficina. A gente chama oficina de bênçãos, onde as pessoas não precisam conversar. Fica isso. Que fantástico! Fica à vontade de saber mais. Nossa, Neuza! Que aula você deu pra gente. E não só para nós, né, mas para todo mundo que nos assistiu. Deve ter muito dirigente de casa espírita que está muito interessado no que você está trazendo aqui para nós, né? E você tem algum e-mail que a pessoa, se quiser mais informações, possa te procurar? No livro tem. No livro tem, né? Na última página do livro tem o meu e-mail aqui institucional que pode conversar comigo. Então a gente vai pedir para a nossa produção botar novamente o WhatsApp da Livraria da Comunhão aí para vocês. Quem quiser adquirir o livro, ou vem aqui na 604 Sul. Os dois, Brasília, né? O combo. É um combo. E quem quiser, não está interessado, ainda não recebeu esse chamamento, por exemplo, para ser atendente fraterno, mas quer receber esses conhecimentos, fazer esses exercícios interiores. Pode fazer sozinho. E pode também visitar o site, que tem muitos vídeos de palestras, programas de autotransformação, dos quais um deles eu vou publicar um livro, mas está lá em termos de palestras, que são palestras, muitos das palestras de autotransformação foram o programa que chamou aqui na casa de Projeto Vida. Sim. Né? Que foi um programa completo de... aí são aulas, né? São aulas, não só eu, mas também teve outros participantes. Tem um programa completo que chama Deixar de Sofrer, que foi um ano de palestras em 2018, que eu dei no salão. Aqui na Comunhão. Né? E que também esse foi para o grande público, são palestras de 1 hora,
em que eu ofereço, vamos dizer assim, não é bem como um livro de autoajuda, mas são temáticas e como lidar com elas. Por exemplo, medo, essa coisa toda. Ansiedade, Isso. depressão. Então, o site é... O site, ele se chama... Ele está em reformulação. Daqui uns dias ele vai, inclusive, entrar temporariamente, porque ele ainda está com o método que oferecia esse livro em forma de caderno, que não serve mais, mas que oferecia para baixar gratuitamente e tal. Então, ainda está assim, e nós, juntamente com o técnico, estamos reformulando. É www.atendimentofraterno.org. Não tem BR. Ok. Ele é internacional. Neuza, super obrigada pela sua presença aqui. Você já está convocada para outras vezes. Já fiz a propaganda, já me convidei. Deixou curiosidade no ar. Sim. Miriam e Thelma também, obrigada. E vocês todos que nos assistiram, gostaram desse conteúdo? Não deixem de colocar o seu like, deixar um comentário para a gente e, por favor, compartilhem isso com quem vocês acham que vai gostar de receber todas essas informações. A gente vai ao ar todas as quintas, 18h30, canal TV Comunhão no YouTube. Te esperamos lá. Muito obrigada e até a próxima.